Eu e o Paco vamos falar de técnicas de massagem que você pode estar aplicando em seu cãozinho, no seu pet. Porque a massagem, ela beneficia sim a saúde e o bem-estar deles. O livro que fez eu incluir mais técnicas de massagem, também que me inspirou a fazer o vídeo, foi esse livro aqui, ó. Guia de Massagem para quem ama cachorros. Se você tiver interesse em comprá-lo, o link vai estar aqui na nossa descrição. Mas o mais importante é você observar no seu cãozinho se ele gosta ou não de massagem, que técnicas ele vai gostar e não vai gostar de estar recebendo, e que áreas do corpo ele gosta e não gosta de receber massagem. Por exemplo, aqui no início da cauda do Paco, essa parte aqui, ó, ele é sensível. Então o Paco não gosta de receber massagem ali, então eu também não faço. Tem algumas técnicas que eu já testei no Paco que ele também não gosta, ele se sente desconfortável. Então é muito observar o comportamento do seu cãozinho, não forçar ele a fazer algo que ele não queira. E como vocês já viram na live, como planejar viagem de 15 dias com seu pet, eu e o Paco a gente passeia o dia inteiro, também faz trilhas que às vezes duram o dia inteiro. Então à noite sim eu aplico massagem no Paco, que ele até dorme depois. Então, claro que quando a gente está na cidade, eu também aplico a massagem, eu verifico como ele está. Se ele está estressado, aí eu vou lá, começo massageando, né? Aí vocês vão ver que uma das técnicas é o deslizamento, ele vai se acalmando, tudo pensando no bem-estar deles. Se você quer ajudar o canal Elise e Paco na Estrada a crescer, deixa o seu like, se inscreva aqui no botãozinho vermelho, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos esse vídeo. Então, antes de eu mostrar as técnicas, eu vou falar dos benefícios, de quando não fazer e dos preparativos. O mais importante que eu acho são os benefícios, porque como a gente já falou, tranquiliza, reconforta o seu cãozinho, alivia o estresse, porque sim, os cãozinhos sentem estresse. Aí eu tô com a minha colinha para eu não esquecer nenhum benefício. Ajuda na eliminação das toxinas, contribui para melhorar a circulação, estimula os músculos, né, ajudando eles a funcionarem de um modo mais eficaz. E também desencadeia a capacidade natural do corpo deles autocurar de lesão, luxação, da exaustão. Também, deixa eu ver, o que a mamãe esqueceu? Aumentar a agilidade, né? Nós temos que ter agilidade nas trilhas, Paco. E o mais importante é que aumenta esse vínculo, essa conexão entre eu e o Paco. Quando eu faço massagem, fico tocando nele, meu Deus, olha como é. Tu gosta, né? Ele gosta. E quando não fazer a massagem no seu pet, isso é muito importante, porque vai ter certas condições físicas do seu pet que não é recomendado fazer massagem. Novamente, né, nós vamos pedir ajuda do papel, né? Porque só se a gente ligar para os universitários, ou será que os teus amiguinhos não vão nos ajudar, tá? Então, se o seu cão tiver com febre ou temperatura acima de 38 graus, não fazer. Se ele estiver gravemente ferido, em choque, com doença viral, com problema de pele de origem fúngica, por exemplo, uma micose, se ele fez uma cirurgia recente, que nem a castração, cadela que está prenha, não fazer na região abdominal, se ele está com diarreia devido à infecção, áreas de artrite aguda e tocar em áreas de tumores ou quistos. Então converse com o seu veterinário sobre se aquela condição do seu cachorrinho está apto a receber massagem. Que eu sempre falo, o doutor Rafael, que é o doutor veterinário do Paco, né? Eu tiro todas as minhas dúvidas com ele. Sobre os preparativos, que são tão importantes quanto as técnicas de massagem. Primeiro, escolha um lugar que o seu cão se sinta à vontade, confortável. Pode ser a cama, o sofá, o chão, a grama. Você pode deixar com meia luz, um pouquinho mais escuro. Tire todos os acessórios do seu cão, coleira, enfeite. O Paco tá sem nada, fora a bolinha na boca. Mas essa bolinha vocês já viram de outros vídeos, que é o xodózinho dele, né? É o grude. Tire os seus acessórios, que nem eu tô sem anel, sem pulseira, sem relógio. Se o seu cãozinho gosta de música, então coloque uma música. Nós já temos um vídeo aqui no canal que fala sobre os benefícios da música no seu cãozinho. E temos uma playlist com músicas que acalmam e relaxam o seu cãozinho. Eu coloco essa playlist quando eu faço as massagens no Paco.
E o que mais, Paco, que a gente vai mostrar de preparativos para eles, que nem reforçando novamente a questão de não forçar o seu cãozinho quando ele não quiser fazer. E você, tutor ou tutora, mãe, pai de pet, também tem que observar o seu estado de espírito, digamos assim. Se você está estressado, agitado, ansioso, intranquilo, desassossegado, não faça, porque a sua energia vai passar para o seu cão. Então você também tem que estar tranquilo e relaxado na hora de aplicar a massagem. E não converse com o seu cãozinho durante a massagem. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a massagem no Paco, mas sem conversar com ele e sem dar a explicação do passo a passo de cada técnica. Eu vou fazer isso depois da edição do vídeo, eu vou fazer a narração. Então também, mesmo eu gravando esse vídeo, eu não vou conversar com o Paco, porque é algo que ele tem que estar tranquilo, relaxado, porque pode ser que alguma palavra ou alguma entonação de voz na hora, se eu fosse explicar, ele podia ficar agitado. Então, por isso tem que ser em silêncio. Então, vamos agora para as técnicas de massagem. Pronto, vamos fazer a massagem? Vamos agora mostrar as técnicas? Vamos? Você fica sentado ao lado do seu cachorro pet e coloque a mão nas costas para verificar a receptividade dele para a massagem. A técnica do deslizamento, quando ela é feita rápida, ela facilita a circulação e é muito estimulante. Quando é feita devagar, é muito calmante. Então você vai usar pressão, velocidade, direção e ritmo. Deve ser aplicada horizontalmente ao longo do comprimento do músculo ou da parte do corpo, aonde que o pelo cresce. É a técnica mais utilizada nas massagens, é a técnica que o Paco mais ama fazer, principalmente no peito. A gente vai usar então movimentos repetidos, longos e amplos, com aumento gradual da intensidade e da pressão. A gente vai verificar que esse processo ele vai aquecer a área a ser trabalhada e prepara o tecido para manipulações ou manobras mais específicas e concentradas, como por exemplo a compressão, que a gente vai ver mais para frente. Facilita a drenagem linfática quando a pressão é leve ou moderada e os movimentos de deslize curtos e repetidos, com os dedos apontando na direção do coração. A técnica de amassar, você vai amassar na região do pescoço ou no dorso do seu pet. É como se você estivesse amassando o pão com o objetivo de torná-lo mais homogêneo. Aí procure fazer movimentos ritmados, macios e fluidos. Mas tomar cuidado para que a prática traga conforto para o seu cãozinho. Então verifique se ele sente algum tipo de desconforto. Você vai trabalhar o tecido mole, levantando, rolando e apertando. Deve ser realizado no músculo no sentido vertical. Essa técnica, então, ela vai reduzir a tensão muscular através do seu efeito. E a ação do amassar faz com que o músculo fique menos tenso.
No entanto, esse movimento ele vai induzir posteriormente o músculo a relaxar, porque você para e pensa, vai apertar? Então, nesse apertar é uma técnica enganosa no sentido que vai aumentar temporariamente a tensão, mas faz com que o músculo relaxe. A técnica do rolamento de pele, você vai começar esse exercício na base do pescoço do cachorro com as mãos próximas uma da outra. Aí você ergue uma porção da pele entre os dedos e os polegares. Avança com os dedos enquanto os polegares fazem rolar a parte de trás da pele levantada. A pele deve levantar facilmente. Se isso não acontecer, o seu cachorro vai dar sinal. O rolamento de pele é uma excelente ferramenta de avaliação, porque se você levantar a pele e ela rolar facilmente, seu cachorro está hidratado. Se sentir a pele presa, isso significa que pode haver um problema subjacente que necessita atenção do veterinário. Então, é uma forma de amassar que envolve levantar a pele. A técnica de torcer. Você coloca as mãos ou as pontas dos dedos na parte superior do membro dianteiro junto da espádua. Comece a torcer levemente as mãos a partir dessa área e vai descendo pelo membro em direção à patinha do seu cão. Pode ser necessário fazer várias tentativas até que você se sinta confortável. Quando isso acontecer, torne o movimento mais firme e ritmado. Preste atenção aos sinais que o seu pet for fazer para que você tenha certeza que ele não está se sentindo desconfortável. Então, essa técnica ela vai ser aplicada nos membros dianteiros e traseiros. O movimento, então, como você vê, é realizado com as duas mãos. É como se você estivesse espremendo ou torcendo uma toalha molhada. Comece sempre na parte superior do membro e vá deslizando até a patinha. É um movimento utilizado para preparar uma área que vai necessitar de uma técnica mais profunda. A técnica da compressão é a pressão no tecido muscular em direção à parte óssea que se encontra sobre o músculo. Vai ser um movimento descendente realizado no tecido mole. Então, quanto maior a compressão, mais firmemente o tecido é pressionado contra o osso subjacente. Então, descanse a palma da mão na coxa ou no quadril do seu cachorro e lentamente vai explorando a área que vai ser massageada para você observar como o seu pet vai se comportar à compressão. Pressione a área com a palma da mão, faça uma pausa e mantenha a compressão enquanto inspira e expira longa e pausadamente algumas vezes. Pratique o exercício em um dos lados da extremidade do cachorrinho e depois no outro. À medida que você relaxa, o músculo sob a sua mão também irá relaxar. A compressão, os benefícios, ela vai estimular os músculos e o sistema nervoso. A fricção, o benefício dela é que ela vai fazer a redução da dor em uma determinada área através do aquecimento, criando um efeito analgésico natural ao músculo que resulta em relaxamento. É uma série de movimentos curtos e profundos numa área específica ou de movimentos curtos que se movem gradualmente ao longo de uma parte do corpo. É aplicada ao longo da fibra muscular. Você vai alternar os polegares com os movimentos curtos na área do quadril e da coxa do seu pet. Comece de forma suave e aos poucos vá aprofundando à medida que o seu cachorro vai relaxando.
Também faça no outro quadril e na coxa. A técnica de agitar, você vai usar toda a sua mão em um movimento de vibração. Essa técnica é eficaz para quando os músculos parecem estar rígidos e com dificuldade de relaxar. Então você vai aquecer e também é uma técnica que prepara para um trabalho mais profundo. Você vai fazer na coxa ou na espádua do seu pet. Também pode ser feito nos ombros e é muito útil para cachorros ativos, que nem o Paco, vocês acompanham as nossas trilhas, os nossos passeios, e aqueles que fazem treino de agilidade. A técnica da vibração. Seus benefícios são: reativa o músculo estimulando a atividade nervosa, então porque vai confundir a percepção de dor sentida pelo músculo, substituindo por uma sensação de relaxamento. Você pode então usar o movimento de vibração após a compressão, especialmente se o músculo ele precisar de mais relaxamento. Essa técnica ela vai combinar então compressão e tremor. Você inicia com o movimento de compressão na área mais espessa da coxa ou do quadril do seu pet, do seu cãozinho. Pressione lentamente e aguarde. Enquanto espera, estremeça sua mão. Verifique a reação do seu cachorrinho. Se ele gostar, continue. Técnica da percussão ou tapotagem, você pode observar como o Paco reage. É uma das técnicas que o Paco não gosta, então assim também observar no seu cachorrinho as técnicas que ele gosta e não gosta e parar assim que você perceber que ele não vai gostar. Escreva aqui nos comentários qual técnica de massagem você mais gostou ou aquela técnica que você vai fazer no seu cãozinho. Eu e o Paco agradecemos você por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima dica.